Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Power Trends, o canal exclusivo de conteúdos da Concert. Eu sou a Paty, Head de Marketing da Concert, e hoje estamos aqui apresentando o webinar Tendências e Tecnologias do Setor Elétrico, pensando disruptivamente o novo cenário. Discutiremos o atual cenário do setor elétrico e como podemos reagir rapidamente frente aos desafios atuais e futuros, e como fazer mais com menos, e ainda assim manter a eficiência operacional das concessionárias. No meio desse ambiente de incerteza, todos concordamos que o jeito de trabalhar das concessionárias irá mudar e muito. Com esse propósito de promover essa discussão, que hoje trazemos aqui dois especialistas do setor elétrico. Hoje estão aqui conosco Alexandre Bueno, ele é consultor do setor elétrico, atuou há 34 anos na CEMIG, com cargos de engenheiro, gerente do COD, superintendente de tecnologia e alternativas energéticas e consultor em gestão regulatória de ativos. Hoje ele é consultor e diretor de P&D da ABAC, fez MBA em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e INSEAD na França. Também fez um MBA em finanças no IBMEC, é especialista em engenharia econômica pela Fundação Dom Cabral e graduado em engenharia elétrica pela UFMG. Também temos aqui hoje com a gente Petrônio Speyer. Ele é diretor de operação da Concert. Tem mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento de projetos envolvendo SCADA, sistemas críticos para a área de energia e projetos de P&D. Atualmente é membro do I3E, do SIGRE e do Sim User Group. Tem MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, tem certificação em Project Management Professional, é especialista em Ciência da Computação na UFMG e graduado em Engenharia de Eletrônica e Telecomunicações na PUC Minas. Segue aqui a nossa agenda do dia. Começamos nosso debate com o Alexandre, que dará um panorama do setor elétrico e quais os desafios atuais e futuros. Logo em seguida, Petrônio falará sobre como superar esses desafios através de tecnologias que viabilizam a inovação e a transformação digital das utilidades. E depois abriremos um espaço para perguntas. Informamos que todas as perguntas enviadas e que a gente não conseguir responder dentro do tempo previsto do webinar, serão respondidas e encaminhadas a todos ao longo da semana por e-mail. Antes de começarmos, só uma orientação sobre as perguntas. Para acessar, basta ir na aba de bate-papo, escrever a sua pergunta no espaço e no campo para colocar enviar pergunta à equipe, que aí a gente recebe a pergunta e aí a gente vai enviar para os apresentadores. Podem enviar em pergunta durante toda a apresentação, ok? E um bom debate a todos. Agora com vocês, o Alexandre. Patrícia, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Petrônio, bom dia a todos que nos acompanham. Vocês me ouvem bem? Sim, Alexandre, pode continuar. Obrigado, bom dia. Precisava desse retorno. Nós hoje vamos falar um pouco sobre os desafios do setor, que são grandes, já eram grandes antes da pandemia do coronavírus e agora se tornam ainda maiores. Eu vou desenhar aqui um panorama muito rápido do setor, falar de algumas tendências que o setor já vinha percebendo e, em seguida, alguns caminhos para podermos lidar com isso. O Petrônio vai nos trazer, com certeza,
algumas alternativas ligadas à tecnologia para a solução. Podemos passar em frente o slide, por favor, Patrícia? O nosso primeiro slide, por gentileza, o nosso primeiro slide, ele é um retrato do setor elétrico obtido no plano decenal de expansão do setor, que é elaborado pela empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia. Esse plano decenal de expansão, ele aborda, sobretudo, as necessidades nacionais em termos de geração e em termos de transmissão. E o dado das distribuidoras, o dado de distribuição, eu obtive algumas informações no site da Abrad, em históricos de investimento das empresas, né? As distribuidoras elas têm um programa de investimento que é bastante uniforme ao longo do tempo e está muito mais ligado ao crescimento do mercado e ao crescimento do número de clientes. Então, o que a gente vê neste quadro é que, em termos de geração, nos 10 anos entre 2020 até 2029, o Brasil deveria adicionar 74 gigawatts novos de capacidade instalada, sendo 59 gigawatts em geração centralizada, 5 gigawatts em autoprodução e mais aproximadamente 10 gigawatts em geração distribuída. Isso é um total de 295 bilhões de reais de investimento necessários neste período. Em termos de transmissão, ampliação de linhas e subestações, num total esperado de 103 bilhões. Em termos de distribuidoras, espera-se, o próprio PDE apresenta a necessidade de conexão de mais 15 milhões de consumidores a um custo estimado na década de 120 bilhões de reais. Isso nos leva temos ainda, a reposição dos ativos totalmente depreciados, estimados em 100 bilhões nesse período, nos 3 segmentos de geração, transmissão e distribuição. Então, observem que esse quadro ele não traz nenhuma informação sobre a expansão dos clientes, que alguns clientes também vão investir em novas subestações e novos equipamentos, mas apenas essa soma já chega em 618 bilhões de reais no período de 10 anos, entre 2020 e 2029. Pode passar, por gentileza. Esse é um desafio, 620 bilhões, é um desafio bastante elevado. Nós estamos falando de quase 62 bilhões de reais ao ano no setor elétrico. E também aqui eu falo de algumas tendências do setor. Então, os veículos elétricos e a geração distribuída vêm chegando, já são uma realidade, e isso vai se ampliar. As mudanças climáticas e a redução da emissão de gases de efeito estufa também é uma premência mundial, é um daqueles 4Ds, né, que vão direcionar o setor elétrico, né, a digitalização, a descarbonização, sobretudo. A geração solar e eólica também são uma realidade, especialmente no Brasil, ambas crescendo muito. Em termos de geração eólica, já são 19 gigawatts instalados. Em termos de geração solar, nós já passamos estamos nos aproximando de 3 mil megawatts instalados em geração distribuída. Outra tendência importante é a separação, no segmento de distribuição, a separação entre fios e energia, e outros serviços, ou entre uma empresa de fios e uma empresa de comercialização de varejo. Isso cada vez fica mais claro, a necessidade e a importância desta visão em separado. Outra realidade que já vem se configurando é a criação das microgrids, sistemas de armazenamento de energia, resposta pelo lado da demanda. O envelhecimento dos ativos começa já a pressionar também os planos de investimento das empresas pela adição de ativos novos, e aqui no Brasil nós temos discutido bastante também a separação entre energia e lastro.
Isso do lado do fornecimento, do lado do suprimento. O lastro seria o que eu normalmente digo que é a potência firme, é a capacidade de uma fonte de suprir demanda por um intervalo de tempo, independente das condições de armazenamento de energia disponíveis, das condições energéticas primárias disponíveis, das condições hidrológicas, etc. Essa questão surgiu exatamente no momento em que nós tivemos um grande depressionamento dos nossos reservatórios. O sistema brasileiro ainda é bastante hidráulico, pelo menos 60% a 65% de toda a capacidade instalada e de toda a energia suprida vem de fonte hidráulica, e quando há um grande depressionamento, uma hidrologia ruim, esse sistema perde a capacidade de fornecer potência. Então, hoje, há uma discussão já também do lastro como um serviço ancilar de suprimento de potência firme. Do lado do cliente, do lado das soluções soft, nós temos uma grande pressão pelo poder do cliente, a experiência do cliente, uma necessidade de se avaliar o consumidor livre de baixa tensão. A própria ANEEL já tem uma agenda para discussão da redução dos limites para que o cliente se torne um consumidor livre, uma tendência mundial no sentido do Big Data, dos grandes bancos de dados usados para previsão de carga, programação de geração, processamento de eventos, tratamento de imagens, tratamento de grandes volumes de dados. A internet das coisas também é uma realidade já. As soluções atrás do medidor também são hoje consideradas como uma interação importante com o sistema elétrico. As soluções mobile, sobretudo durante a pandemia, nós temos visto que as soluções com aplicativos, as soluções móveis, têm ganhado grande espaço, e a inteligência artificial, que cada vez mais se aproxima das aplicações cotidianas, das aplicações rotineiras em todas as áreas da atividade humana, no comércio, e não será diferente no setor elétrico. Tratamento de sinais, tratamento de imagens, identificação de padrões serão de grande utilidade no setor para a operação, manutenção e o relacionamento comercial. Pode passar, por gentileza. Nesse cenário, entretanto, aqui é um exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, um cliente americano ou um cliente canadense, ele pode entrar lá na página da Tesla, fazer uma simulação de um conjunto de baterias Powerwall, que é um equipamento comercialmente disponível nesses mercados, a esse preço que eu coloquei aí do lado, $6.500, uma unidade de Powerwall, mais $1.100 o software de suporte, que só é comprado uma vez. Então, você pode comprar N módulos de Powerwall, e a própria página da Tesla faz um dimensionamento online das suas necessidades de armazenamento residenciais como cliente, em função do seu consumo e do seu desejo de independência da rede elétrica. É muito interessante. Você passa lá o número do cartão de crédito e uns dias depois chega na sua casa a bateria Powerwall com as instruções para instalação. Então, é esse o mundo, esse o cenário que nós estamos vivendo. Pode passar, por gentileza. E aí surge um fator perturbador novo, um setor que já vinha experimentando várias pressões por mudança, que é a pandemia da Covid-19, que traz importantes repercussões no setor elétrico. Pode passar, por favor. Esses impactos, nós vamos aqui separar impactos imediatos, que já são visíveis, e alguns de médio prazo possíveis. Então, o primeiro impacto imediato é a inadimplência e redução do mercado, que atinge diretamente o faturamento das empresas. As notícias de hoje do InfoMoney são de que a inadimplência, que historicamente girava em torno de 3% no setor, nos 30 dias de abril subiu para 12% no setor elétrico, multiplicou por 4, num setor que trabalha com margens da ordem de 8
1% a menos. Então, nós temos uma inadimplência que já é maior do que a margem do setor. E a redução do mercado, que na média brasileira gira em torno de 20%, mas em alguns submercados, como o caso do Nordeste, tem chegado a 40% de redução. Isso é muito, muito importante, é grave, porque nós vamos falar na sobra de energia mais à frente, vou fazer esse link. Segundo impacto imediato foi o congelamento pela ANEEL das revisões e reajustes tarifários por 90 dias. Isso também impacta diretamente o caixa das empresas. Pelo menos 8 distribuidoras já tiveram seus reajustes e revisões congelados por 90 dias. Outro ponto importante é a suspensão de cortes residenciais por inadimplência, também por 90 dias. Para os clientes de baixa renda, há um fundo setorial que está cobrindo essa perda de receita, mas para os demais clientes, e o corte é naturalmente um inibidor da inadimplência, a suspensão do corte deve realimentar a inadimplência. E, como eu disse, a sobra de energia. Na medida em que o mercado cai, as distribuidoras têm uma sobra de energia, elas têm que honrar seus contratos e pagar pela energia contratada, mesmo que essa energia não seja consumida, e essa sobra normalmente ela é realocada no mercado ao valor do PLD, que é o preço de liquidação das sobras de diferenças, que atualmente gira em torno de R$40. Então, a empresa ela tem um contrato de energia, o preço deve estar girando entre R$170 e R$200 aproximadamente por megawatt-hora, ela paga a energia nesse valor e vende a energia por R$40 o megawatt-hora, também com a repercussão importante sobre o seu caixa, né? A nota técnica do Grupo de Monitoramento da Situação Elétrica que a ANEEL criou para avaliar os efeitos da Covid-19 no setor e apresentar medidas para o enfrentamento da crise, sugere a postergação, o congelamento de pagamento de encargos setoriais e o que nos preocupa aqui, a utilização de fundos setoriais, como o CDE, o PID, o Programa de Eficiência Energética, o PROINFA e a taxa de fiscalização do setor de energia elétrica. Ora, a pesquisa e desenvolvimento é exatamente uma das formas de enfrentamento e saída dessa crise. Então, isso é algo que preocupa. A liberação de recursos de encargos do serviço de sistema, alguns recursos que estavam represados, em torno de 2 bilhões, isso já foi feito, e diante de um cenário em que o mercado cai, já houve uma postergação de leilões de energia e de expansão. Então, os leilões previstos para esse ano estão todos eles também suspensos, aguardando uma visão melhor do mercado. Isso certamente vai impactar os investimentos no setor. Pode passar, por gentileza. Então, esse é o cenário que se vê nesse momento. E o cenário de impacto imediato, de curto prazo. E no futuro, né? Quais seriam os impactos futuros? Não se conhece nenhuma resposta, só se tem, nesse momento, interrogações. Por quanto tempo serão sentidos os impactos da pandemia? As notícias também da imprensa indicam que o setor automobilístico e o setor de vestuário foram os mais impactados até agora pela pandemia, com mais de 60% de redução da produção. Ora, isso é diretamente redução do consumo de energia elétrica. Então, por quanto tempo esses impactos serão sentidos? Haverá uma retomada do consumo após a pandemia nas mesmas proporções do consumo anterior à pandemia? Não se sabe dizer. Ou haverá um novo normal, né? Quais os impactos sobre os contratos do setor? Já existem discussões sobre todos os contratos e pressão para a revisão desses contratos. Como a economia e o PIB reagirão? Como reagirá o consumo e a indústria? E o comércio internacional, já que o Brasil também é exportador. Então, no momento, só há incertezas. E incertezas implicam em adiamento de investimentos. Por gentileza, próximo slide. Então, o que a gente tem são algumas preocupações, mas também algumas oportunidades. Pode passar, por gentileza.
Então, o que a gente precisa observar neste momento? Não existem 620 bilhões para investimento, não há uma percepção de que esse recurso esteja disponível, facilmente disponível nos próximos 10 anos. E é certo que haverá uma crise de liquidez no setor no curto e médio prazo. Então, haverá certamente uma dificuldade para a realização daqueles investimentos que eu mostrei lá no primeiro quadro. Segundo ponto a lidar é que a GD, a geração distribuída, é uma tendência irreversível e ela pode crescer em 10 anos entre 11 a 32 gigawatts, a depender do cenário considerado, a depender da velocidade da retirada de subsídios, mas o que o Ministério de Minas e Energia diz através da EPE é que até 2030 10% de toda a energia elétrica consumida no país será oriunda de GD. E a Bloomberg New Energy Outlook, que é um trabalho de previsão do setor elétrico, prevê que até 2040, 21% de toda a energia elétrica no Brasil, consumida no Brasil, será originária da GD. Então, nós podemos afirmar que a geração distribuída é uma tendência irreversível. A energia renovável nova, solar e eólica, no mundo todo, já custa menos do que a energia fóssil nova. Então, nós teremos grande ampliação no Brasil e no mundo de energia renovável nova, solar e eólica. O gás é um combustível de transição para uma economia com menos gases de efeito estufa, mas não substituindo a geração fóssil. Né? Será como uma forma de garantir lastro por ter resposta rápida. Então, uma das respostas para a necessidade de adição de lastro no sistema elétrico é a construção de usinas a gás, ao lado de sistemas de armazenamento de energia. Então, eu já comentei o item 5, vamos para o item 6. As novas tecnologias, todas elas pelo lado da demanda. A resposta à demanda, que é modular as cargas dos clientes segundo a capacidade de suprimento da rede, sistemas de armazenamento de energia e os microgrids, tudo isso interligado, passam a ser uma alternativa que certamente será muito aplicada no curto, médio e longo prazo. E também é importante observar que o sistema elétrico não está preparado para receber veículos elétricos. Se os veículos elétricos fossem hoje 20% da nossa frota, certamente o sistema elétrico não seria capaz de lidar com essa nova carga da maneira como a carga demandará energia. Pode passar, por gentileza. O setor elétrico também é um setor em que a inovação vem de fora. Isso não é uma característica do setor, não é um demérito, com certeza. Né? É típico de monopólios, então vamos ver o caso da telefonia, né, de grandes sistemas da área de informação, como a IBM, dos serviços de táxi, que eram monopólios, né, e que foram atacados, que foram modificados por fatores externos. Né? No caso da telefonia fixa, foi a telefonia móvel, a grande mola propulsora da mudança. No caso aí do setor de informática, lá nos anos 70 e 80, na IBM, a grande mola propulsora da mudança foram os microcomputadores, né? os computadores residenciais. No caso do serviço de táxi, o Uber, não preciso comentar mais. E o setor elétrico, ele não é um setor inovador, ele é usualmente reativo, por ser um setor que investe muito, é um setor intensivo de capital. E, naturalmente, que setores intensivos de capital, eles privilegiam e buscam um risco baixo. Então, por isso, o setor, né, além do mais, quando se adota uma tecnologia, essa tecnologia vai permanecer no setor por todo o tempo de amortização do investimento. Então, se é um novo equipamento, esse equipamento vai permanecer em serviço por 25 anos, que é o tempo médio, ou por 30 anos, que é o tempo médio aí, característico do setor de depreciação dos seus ativos. Por isso, ele é um setor que privilegia o baixo risco. É um setor que gerencia pelo lado do custo,
já que normalmente se tem uma tarifa, especialmente no mercado cativo, uma tarifa definida pelo regulador, então a forma de gerar EBITDA, de gerar capital, de gerar caixa do setor é gerenciando pelo lado do custo. E a inovação e a busca por eficiência operacional são as únicas formas de reduzir custo. E é exatamente nesse ponto que entra a importância das novas tecnologias. É um setor intensivo de capital, também onde a gestão de ativos é uma oportunidade. O setor elétrico tem grandes oportunidades de, através da gestão dos seus ativos, melhorar seus resultados. Aqui eu já caminho para passar a palavra para o Petrônio. Então, Petrônio, por gentileza, a nossa última lâmina. Como enfrentar esses desafios? Com necessidade de investimentos e indisponibilidade de recursos, com novas soluções tecnológicas, por exemplo, as non-wire, a extensão de vida de ativos. Hoje, existem tecnologias que permitem a extensão de vida de ativos e há, de certa forma, um estímulo regulatório para que isso não seja feito. Então, há a necessidade aí de ajustar a extensão de vida e a regulação. A geração intermitente, geração distribuída, os veículos elétricos resultam em maior complexidade na operação. E o Big Data é exatamente o que vai atuar na forma de lidar com essa complexidade. A geração distribuída, sistemas de armazenamento e resposta pela demanda, exigirão sistemas de gestão do lado da carga, mais internet das coisas e ciências de dados. A experiência do cliente e o poder do cliente. Eu cito como exemplo, o cliente hoje pode instalar a geração distribuída, é fácil adquirir esses sistemas, e hoje temos sistemas do tipo Google Nest ou Apple My Home que permitem a gerência de todas as aplicações dentro de uma residência. E o Covid-19 piora o fluxo de caixa das empresas, aumenta a inadimplência, aumenta perdas, leva a um menor consumo de energia, será também um grande desafio a ser superado com tecnologia. Aqui passo a palavra para o Petrônio, agradeço a oportunidade de estar conversando com os senhores sobre os desafios do sistema elétrico. Obrigado. Muito bem, bom dia a todos. Quem fala então é o Petrônio. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Pati? Bom dia, Petrônio. Bom dia a todos os nossos seminaristas aí. Aqui, mais uma vez, quer dizer, quem tiver perguntas, entre aí tem aí um menuzinho aí, como que você entra para poder colocar pergunta. Vamos mandar, então, para o nosso Superando Desafios com Tecnologias. Quer dizer, desafios aí já foram apresentados pelo Alexandre, são muitos, né? Outro dia eu vi um ditado interessante persa que fala que o ser humano é igual tapete, precisa de ser balançado de vez em quando, sacudido para poder tomar algumas atitudes. E é o que está acontecendo agora com esse nosso Covid. O sistema elétrico já estava mudando, já tinha uma série de coisas acontecendo, né? Nós estamos passando de um ambiente controlado, com fluxo unidirecional de energia, para um fluxo bidirecional, né? Essa figurinha aí é da própria EPE. Então, tem uma série de desafios. A gente, como também o Alexandre já citou, né? Tem os desafios dos 3 ou 4 ou até 5 desses, que é a descarbonização, descentralização, digitalização, a disrupção na demanda, né? O consumidor aí tomando conta do seu pedaço, e aqui para o Brasil ainda podemos acrescentar o 5º D, né, que seria a democratização, que é a energia acessível a todos. Quer dizer, diante desse cenário, o que nós temos de fazer? Nós temos de fazer mais com menos, postergar os investimentos, melhorar a gestão de ativos, aumentar a eficiência operacional e combater perdas comerciais. Então, nós vimos aí que o sistema elétrico está mudando, aparecem novas gerações distribuídas. Então, o que nós temos de usar? Essas tecnologias que estão aparecendo, que muitas vezes é encarada pela distribuidora como um problema, nós vamos fazer do limão à limonada, quer dizer, usar isso a nosso favor, essas tecnologias aí que já estão disponíveis.
E o mundo tem chamado essas alternativas de non-wire alternatives, quer dizer, alternativas sem expansão de rede, né? O que é isso? Não é um conceito. Qualquer ação ou estratégia no domínio do sistema de fornecimento de energia que usa soluções não tradicionais de distribuição e ou transmissão, tais como os famosos já citados pelo Alexandre, geração distribuída, armazenamento de energia, eficiência energética, resposta à demanda e softwares de controles avançados, com o intuito de postergar ou substituir a necessidade de investimentos em equipamentos específicos do sistema de energia. Quer dizer, então, né, esse conceito ele define que isso aí precisa de atender às necessidades do sistema de fornecimento de energia. Logicamente, com um custo efetivo, consistente, com os princípios de sustentabilidade, bom planejamento, segurança, acessibilidade e não discriminatório. O mundo, nós sabemos que a regulação no Brasil não incentiva isso, mas as regulações têm sido alteradas ao redor do mundo para permitir incentivar as distribuidoras a utilizar essas alternativas. Vemos aí duas, né, citações aí, que é uma na Califórnia, onde você tem aí a receita recebida é adicionada num percentual para repassada à distribuidora, né, e também de uma forma parecida em outro, no Central Hudson. Então, tem se mudado para poder incentivar isso. Alguns lugares, inclusive, tipo Nova York, tem, na realidade, forçado que a distribuidora faça isso. Essas tecnologias tem vários conceitos adicionados aí, que são, um deles mais importantes é o do Virtual Power Plants, que é as plantas de geração virtuais, né, que é um software e sistemas avançados de comunicação com a responsabilidade de agregar, controlar, despachar, planejar e otimizar um conjunto de recursos energéticos distribuídos, de forma a prover serviços similares como se colocasse uma planta de geração adicional convencional. Então, é considerada uma NWA, pois tem um potencial de reduzir restrições na infraestrutura de transmissão e distribuição existente e ajuda o que nós queremos, evitar investimentos, evitar necessidades de expansão do sistema da forma convencional. Aqui tem uma figurinha que normalmente esse tipo de negócio, né, de power plant, virtual power plant, é feito por um agente diferente ou novo no sistema elétrico, que lá fora está sendo chamado de agregador, né, que é a figurinha que está no meio aí, que faz o meio de campo entre as gerações distribuídas e a distribuidora, a transmissão e o mercado de energia. Nós vamos ver mais na frente, nós vamos falar um pouquinho mais dele, porque é uma figura que tem se tornado importante aí nesse contexto. Outra tecnologia, já citada também pelo Alexandre, é a resposta à demanda. Aqui a gente vê mais uma vez o papel de um terceiro fazendo o controle das cargas para a distribuidora. A distribuidora não interage com pequenas casas, com pequenas cargas. Ela faz um pedido para um integrador, um agregador, e ele faz o comando e a supervisão das cargas, segundo a necessidade da distribuidora. Então, é um conceito muito interessante que tem se expandido aí cada vez mais. Outro, né, o famoso microgrid, que são formados por grupo de cargas de recursos energéticos distribuídos, interconectados, dentro de uma fronteira elétrica, claramente definida. Pode agir como uma entidade única, controlada com relação ao sistema de potência, e pode ser conectada ou desconectada de forma a operar de forma ilhada ou não. Até tem sido discutido que o futuro, você vai ter, cada casa pode ser considerado um microgrid, né? E a distribuidora, na realidade, a rede de distribuição, seria apenas um backup para esses microgrids. É uma figura aqui interessante que mostra que uma microgrid, na realidade, necessita de um controle local, porque, no final, é uma pequena rede de distribuição que tem também, né, cargas e gerações próprias, então tem de ser controlada, tem de ser otimizada, tem de ser as previsões, tem de ser trabalhada para que funcione e, logicamente, tenha um bom fornecimento de energia. Outro ponto
outra tecnologia que a gente também está falando é de sistemas de armazenamento de energia, que não é só comprar a bateria, né? O que a gente tem aqui um propósito bem definido, ou vários propósitos bem definidos para o sistema de armazenamento de energia na rede de distribuição, que são o corte do pico de demanda, né? O nivelamento de carga, integração de renováveis, regulação de frequência. Quer dizer, isso tudo aí tem que ser gerenciado e controlado por softwares inteligentes para funcionar realmente. Outro ponto muito importante é, lógico, que para a distribuidora é a gestão de ativos, como também já citado pelo Alexandre, porque, na realidade, uma distribuidora é uma gestora de ativos. Nesse caso aqui, monitorar e modelar os ativos é fundamental. Por quê? Porque você vai começar a trabalhar com o tempo de vida baseado na condição do ativo, podendo, então, reduzir ou estender a vida útil dele, dependendo da condição que ele estiver, né? Então, isso leva a você ter uma flexibilização nos seus investimentos. Aqui tem vou citar aqui uma figura, né? Porque para você fazer uma boa gestão de ativos, hoje se criar uma figura que se chama Digital Twin, né? Que seria o gêmeo digital daquele ativo físico. Então, eu crio digitalmente um modelo que me diz exatamente como que aquele ativo físico está naquele momento. Nós vamos falar um pouco mais disso aí na frente. Outra tecnologia aí que está bombando é a realidade aumentada ou a realidade virtual, né, que auxilia aí a eficiência operacional. Quer dizer, você tem já problemas os trabalhadores estão se aposentando, entram trabalhadores novos, inexperientes, então você precisa de treinar, você precisa de instruir remotamente, que você pode ter os que sobraram experientes ajudando os inexperientes em campo, de forma remota. Então, é uma ferramenta muito interessante para você mostrar instruções de reparo e treinar, né? Criando ambientes virtuais, evitando que o treinamento seja feito em áreas de risco. Então, é uma tecnologia muito importante, muito interessante, que está sendo aí cada vez mais utilizada pela capacidade hoje de computacional, de trabalhar com as imagens e também de inteligência artificial para identificação dos objetos, etc. Então, vamos aqui no como fazer. Que são tecnologias interessantes serem aplicadas, mas como trabalhar com isso? O que essas tecnologias, aplicações têm em comum? Um grande ponto que essas aplicações têm em comum é que elas são baseadas em dados, né? Então, nós temos uma grande tarefa, fazer a transformação digital, criar uma nova distribuidora, criar uma Digital Utility, que é uma empresa baseada em dados. Então, Digital Utility também é uma definição, um conceito que é um novo negócio. O negócio saiu de um negócio analógico do século XX, em uma empresa que se pode comunicar, monitorar, computar e controlar as operações de rede do cliente com inteligência, em tempo real e com consciência situacional. Quer dizer, o que realmente está acontecendo, prever o que vai acontecer no futuro para tomar as ações consistentemente. Então, a sua operação tem de deixar de usar apenas modelos determinísticos, para utilizar processos de tomada de decisão baseados em modelos probabilísticos, em cenários e analíticos de dados, e também, logicamente, a gente precisa de visualizações avançadas para poder tratar isso aí, né, interagir com o ser humano. Então, nós temos de criar empresas que são data-driven. Para isso, vou colocar essa figurinha aqui que nos mostra as caixinhas necessárias para a gente conseguir realmente trabalhar e criar essa Digital Utility. Temos de fazer um caminho que passa por identificar os dados existentes, né? Seriam as fontes de dados. Modelar os dados e integrá-los, para depois, verificar a sua qualidade, se conseguir trabalhar as técnicas avançadas de analíticos. Então, é um caminho trabalhoso, mas que vai gerar muitos frutos aí no futuro. E
também um processo, né, que tem que ser implantado, é um processo contínuo. Isso aqui é uma figura dessa metodologia CRISP-DM, que mostra que exatamente isso não é uma coisa que faz uma vez, né? Esse é um processo que tem que ser implantado. Você está sempre analisando suas necessidades de dados, entendendo os dados, preparando os dados, modelando. Né? Isso é tipicamente um PDCA aí na moda antiga da qualidade total. Então, aí entra, né, no que está sendo chamado, quer dizer, dados nós temos. Né? A gente já tem aí o que pode ser chamado de Big Data nos sistemas de distribuição. Alguns lugares já tem infraestrutura avançada de medição, então você tem dados de consumo, valor de tensão dos medidores, você tem dados meteorológicos, vocês têm o sistema de informação geográfica, temos disponíveis também dados do censo, no caso do nosso aqui, o IBGE, né, com várias variáveis aí do que você tem em cada casa, do tipo de moradores. Temos todas as informações de supervisão e controle. Temos coisas novas acontecendo, tipo micro PMU, né, de medição fasorial, né, pequenas. E monitoramento de equipamentos, tais como monitoramento de transformadores, com monitoramento dos gases diluídos no óleo e uma série de equipamentos que já tem disponíveis aí para monitorar os principais ativos da rede de distribuição. Então, no caso, por exemplo, do sistema de supervisão e controle, o que a gente tinha até então era apenas o monitoramento feito pela própria distribuidora dos seus ativos, subestações, no caso ainda poucos medidores eram medidos, mas os medidores, e feitos sempre diretamente pela distribuidora. O que começa a aparecer são monitoramentos de recursos energéticos distribuídos, de cargas, e também feitos pelaquela figura que eu já citei, que é o agregador, que é uma figura que ele tem um contexto completamente diferente, ele vem no contexto internet das coisas, né? Então ele agrega cargas, recursos energéticos distribuídos e fornece essa informação / controle para a distribuidora. Aí entramos em outra fonte muito importante de Big Data, que é exatamente a internet das coisas. Isso aí você está ligado a milhões de dispositivos e trazendo milhões de informações, e por isso que isso não pode entrar no caminho normal da distribuidora, que seria no sistema de supervisão e controle, no SCADA lá do COD, de um sistema todo muito mais direcionado para os grandes ativos da distribuidora. Então, são milhares de distribuidores e é necessário utilizar uma plataforma específica para tratar disso. Os agregadores, então, usam plataformas que são plataformas de IoT que facilitam sua vida para implementar suas aplicações, são específicas. A Concert tem uma plataforma denominada Concert Cloud, que é uma plataforma low-code com várias funcionalidades disponíveis exatamente para atendimento desse tipo de funcionalidade. Aqui vale lembrar que qual que é a origem dessa Concert Cloud? A origem dessa Concert Cloud é exatamente o software nosso, o X-Omni, que é um SCADA já aí de longa data implantado na CEMIG, cuida toda do sistema de distribuição da CEMIG, que nós pegamos e colocamos na nuvem, né? E facilitamos seu uso. Quer dizer, ele é um SCADA hoje que com uma plataforma low-code, quer dizer, você não precisa de fazer grandes desenvolvimentos para poder desenvolver suas aplicações. Então, é bastante interessante e tem funcionalidades de SCADA, lógico, avançadas, de gestão de ativos, baseada em manutenção, gestão de operação, dashboards configuráveis, né? Tem toda uma parte de inteligência geográfica, de relatórios inteligentes, analíticos, segurança cibernética, que não pode deixar de ter, é base para tudo isso aí, né? É um ponto extremamente importante, e interoperabilidade. Então, essa é uma plataforma que está aí disponível para o mercado para atendimento dessas demandas. Então, como eu disse, dados nós temos muitos. Nós precisamos de o quê? De integrá-los, né?
quebrar os silos, modelá-los utilizando uma semântica comum. Então, esse é um outro ponto que a gente também, a Concept, tem trabalhado muito e é um ponto fundamental, na nossa opinião, para que realmente você tenha uma digital utility, uma empresa data-driven. Então, temos que criar os modelos, que tem sido, né, falado aí na literatura, que são os gêmeos digitais dos ativos físicos. Então, nós criamos um gêmeo digital, temos que criar, por exemplo, um modelo de toda a rede elétrica da concessionária. Com isso, em cima disso aí, o céu é limite para poder fazer os analíticos, né? Agora, para isso, você precisa de obedecer algumas normas internacionais, como nessa figura aparece o CIM, que é o Common Information Model, e é uma norma da IEC que define, então, a semântica dos dados, né? A Concept já trabalha muitos anos aí com o Common Information Model, sim, e, inclusive, desenvolveu uma ferramenta que facilita essas integrações. E faz, então, cria um ambiente de interoperabilidade com grande facilidade. Vou mostrar aqui rapidamente um exemplo, né, de como que isso funciona. Quer dizer, você tem uma integração aí de 8 sistemas. A plataforma de microserviços nossa é denominada X-Omni Sim Framework, que faz as integrações. O que é? Um toolkit para o desenvolvimento dos conectores, então, que pega dados de um determinado formato nos sistemas legados, transforma para SIM e fornece para qualquer um que tenha assinado aquele dado naquele ambiente. Então, aí, por exemplo, nós estamos fazendo a integração do SAGE, do Emera, do Waytool, de um GIS, de um ERP, né, de uma distribuidora específica aí. Aqui é só uma animação rapidamente. Voltamos, então, para a nossa figurinha aqui, que nós já estamos nos estendendo aqui no nosso tempo, que mostra aquelas coisas. Então, passamos pela identificação das fontes de dados, modelagem dos dados de integração. Tem uma parte muito importante, que é a qualidade dos dados, validação, né, que chama de preparação dos dados. Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse caso, mas normalmente até nos trabalhos que se desenvolve com inteligência artificial para poder fazer os analíticos, é onde praticamente se gasta 80% do tempo de qualquer aplicação fazendo essa preparação. Então, se você consegue ter isso funcionando direito, você pode gastar só 20% com isso e gastar os 80% melhorando suas aplicações analíticas, né? E as aplicações analíticas são várias, que estão sendo feitas aí com analíticos de dados, que são baseados principalmente, né, em inteligência artificial e machine learning. Tais como, então, previsão de carga de curto e longo prazo, identificação de roubo de energia, estimação de estado, não utilizando, né, os algoritmos determinísticos, mas sim inteligência artificial e machine learning para poder estimar o estado, manutenção preditiva, dentre outros. A Concept tem também aplicado essas técnicas, por exemplo, em identificação de causa raiz, validação da proteção e previsão de carga. Vou pôr aqui 2 slides aqui como um exemplo do que nós já fizemos aqui na parte aqui. Foi uma previsão de carga de curto prazo, onde foram basicamente utilizados 2 fontes de dados, que são os dados de temperatura, que é esse gráfico de cima aí, e na parte de baixo o histórico de uma tag do SCADA, né, um registro histórico cada 15 minutos, 2 meses históricos foram utilizados para fazer uma previsão de carga de 6 horas, das 6 horas seguintes. Metodologia que nós usamos é regressão linear múltipla. O algoritmo, esse CAT-BUT regressa, foi o que deu o melhor resultado. Na realidade, foram testados vários algoritmos, né? O intervalo da previsão foi de 6 horas e chega-se numa qualidade de previsão muito boa. Quer dizer, 1,55% de erro só. Isso é feito em tempo real, quer dizer, então isso pode ser disponibilizado para a operação de tempo real, porque o tempo de processamento
Depois o modelo treinado é 3 segundos, 4 segundos mais ou menos. Então, muito interessante. Para finalizar, gostaria de concluir com essas frases aqui. Dados são novo ouro para a distribuidora. E temos de fazer a transformação digital que vem com força. Já vem com força por conta do Covid-19, que, né, pôs meia distribuidora em home office. Né? Ainda tem muita gente em campo fazendo instalações elétricas, mas uma boa parte da força de trabalho está em casa, em home office, e é uma transformação digital que antes era considerada muito complicada, que foi feita em menos de algumas semanas. E para finalizar, quer dizer, para a gente conseguir trilhar esse caminho todo, é muito importante a verba de P&D, ANEEL, para conseguirmos desenvolver, testar e implantar essas tecnologias nas empresas de energia brasileira e transformá-las realmente em digital utilities. Obrigado pela atenção. Passo a palavra aí para Paty. Paty? Oi, Petrone. Aqui é só um slide para a gente falar quem é a Concert, para quem ainda não conhece, né? A gente desenvolve tecnologias que contribuem e viabilizam a transformação digital das utilities. Temos 19 anos de mercado, no mercado de TO de tempo real e sistemas críticos, nas áreas de utilities, aeroespacial e defesa. Estamos há mais de 30 anos aí no setor aeroespacial brasileiro, para quem não conhece os nossos projetos, atuando nos 2 principais centros. Hoje a gente atua em 4 portfólios, falando um pouco sobre os sistemas técnicos que ajudam e contribuem para a eficiência operacional da operação das nossas utilities brasileiras. Também trabalhamos na área de proteção, automação e controle. Fazemos desenvolvimento de P&Ds, né? Trabalhando na área de inovação e desenvolvimento. E também oferecemos serviços de mão de obra especializada para os nossos clientes, tanto de serviços técnicos quanto para a área de PAC. Hoje a gente está envolvido aí no fornecimento de energia de 40% dos brasileiros. Pode passar, Petrone. Aí é só para lembrar onde que estão as perguntas, né? Para quem quiser ainda escrever alguma pergunta para os nossos especialistas. Nós ficamos aqui pouco tempo, né, Paty, para a resposta, mas eu acho que seria interessante. A gente dá uns 10 minutinhos, né, aqui de perguntas também. Deixa eu abrir o microfone do Alexandre também. Eu acho que é ele que vai ter que abrir. Pronto, aí, já disponível aqui. Vou abrir as perguntas aqui para vocês. A primeira é assim: frente aos desafios tecnológicos atuais e futuros para o setor elétrico nacional, e o que os debatedores sugerem como mudança no currículo das universidades, de modo especial na formação dos engenheiros eletricistas? Eu gostaria de fazer alguns comentários iniciais, Petrone, antes de você. Né? Nós vimos aí por muito tempo uma crescente nível de especialização do conhecimento com compartimentação de áreas. Né? Então, eletrônica de potência, sistemas elétricos de potência, sistemas de proteção, e eu acho que o grande aprendizado que nós temos que tirar desse momento é que nós estamos num sistema altamente conectado, interligado, em que a ciência da informação se sobrepõe, né, se coloca interligando todos esses segmentos, e acho muito importante que se dê muita atenção à formação generalista
antecedendo a especialização nos diversos setores. Então, o primeiro conhecimento que eu acho necessário, que será necessário, é o conhecimento desse todo, de como esse todo se conecta, se interliga e quais são as múltiplas interferências e relações entre as diversas partes, para depois nós caminharmos no sentido de soluções especializadas. Obrigado. Eu acho que a palavra, né, Alexandre, é convergência, né? E a gente tem isso para a gente que começa aí alguns anos atrás, proteção era diferente de automação, que era diferente de monitoramento. Hoje isso não tem mais sentido, né? O mesmo dispositivo, o mesmo IED, ele faz proteção, faz automação, faz monitoramento. Então, quer dizer, concordo plenamente. Ainda você tem o seguinte, né? A tecnologia da operação, que antes era diferente da tecnologia da informação, também é convergente hoje, estão juntos. Então, é fundamental esse conhecimento de informática, né? De uso de ferramentas informáticas. Por exemplo, eu acho que hoje um engenheiro eletricista que não conheça muito bem o MATLAB vai ter problema, porque ele precisa de tratar os dados, o tanto de dados que uma subestação gera para ele fazer o papel de engenharia. Então, isso é muito importante mesmo. Complementando essa pergunta, alguém perguntou assim, qual o papel do cientista de dados na transformação digital das utilities? É básico. Vai ter de ter muito cientista de dados, né? Porque para qualquer analítico desse ali, né? Eu comentei, né, que o papel mais importante é exatamente o do cientista de dados, onde ele vai preparar os dados para escolher os melhores algoritmos para ter os resultados que são necessários, quer dizer, e fazer os casos de uso que são definidos pela distribuidora. Então, ele trabalha com o dado, ele entende qual, né? Estudo ali no final, você tem um trabalho estatístico muito grande, então ele tem que entender muito bem o dado para poder fazer a aplicação. Então, ele é base para que uma aplicação de dados, né, de analíticos, funcione. Petrônio, eu gostaria de complementar até com uma analogia, né? Um automóvel é uma entidade essencialmente mecânica, né? E hoje, dentro de um automóvel, nós temos milhares de linhas de código embarcadas, né? O automóvel não funciona sem a ciência de dados. Eu acho que, trazendo para o nosso sistema elétrico, eu acho que a situação é exatamente essa, né? Nosso sistema ele é essencialmente hardware, né? Essencialmente fio, cobre, ferro, eventualmente concreto, mas sem esse big data e toda a ciência necessária para tratá-la, o sistema é um sistema ainda do século XX, não é do século XXI. Mas hoje num TAF já de uma subestação, você tem mais fibra ótica do que fio, viu? Então... Exato. Bom, uma outra pergunta. Uma das saídas para a crise seria o investimento, desenvolvimento e comercialização de tecnologias. Como fazer isso no Brasil, tendo em vista os cortes sistemáticos ocorridos e previstos nos recursos? Eu gostaria de comentar, né? Primeiro, em todos os países, e acho que o Brasil também não é exceção, acho que, né, os governantes sabem disso, a P&D é fundamental para a competitividade, o ganho de competitividade, a permanente evolução do país, né? O Brasil é um país que investe ainda pouco em P&D, isso medido por um indicador de esforço, que é a quantidade de investimento em relação ao PIB, né, para o país e que pode ser trazido para uma empresa como a quantidade de investimento proporcional à sua receita. O setor elétrico no Brasil ele é especialmente privilegiado porque ele tem uma lei que obriga o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Claro que, ao longo do tempo, tem havido uma série de pressões
para que esses recursos sejam destinados a outros usos. Recentemente, antes da pandemia, um pouco antes, 15 dias antes de nós começarmos toda essa discussão e esforço em relação à pandemia, houve uma tentativa de apresentação de um PL, um projeto de lei, para usar os recursos do programa PID na modicidade tarifária, reduzindo tarifa para baixa renda. Eu acho muito importante que isso seja feito, né? Um dos nossos drivers no Brasil é a democratização, né? Precisamos levar energia a todos a custos razoáveis, mas seria uma aplicação de muito curto prazo, de alívio imediato, com, do meu ponto de vista, grandes perdas de médio e longo prazo nessa eficiência das empresas e nessa busca por competitividade internacional. Por essa razão, acho que é fundamental que haja uma permanente defesa da aplicação de recursos do país em pesquisa e desenvolvimento. Obrigado. Eu acho que não teria muito complementar, não, né, Alexandre? Eu acho que é isso aí. E pensar em modicidade tarifária, para mim, é investir em inovação, que nós acabamos de mostrar aí. Quer dizer, você tem diversas formas aplicando tecnologias novas para poder aumentar a eficiência operacional, usar melhor seus ativos, e isso necessita da verba de P&D para poder conseguir. Mais uma pergunta. No caso das Data-Driven Utilities, como vem o engajamento do consumidor nas Smart Cities? Vejo certa lentidão nesse sentido. Olha, realmente aqui no Brasil a gente tem muito pouco, né? Na realidade a gente ainda tem muito pouco Smart Cities, né? Então a gente tem problemas. Se a gente não consegue, né, nem colocar na parte de energia elétrica, que eu diria que é uma das mais avançadas, as tecnologias mais novas, na parte outras partes, né? Tipo transporte, saneamento, ainda estão muito mais atrasadas. E o envolvimento do consumidor aí está mais atrasado ainda, né? Com certeza. Está ainda longe de ser usado toda a potencialidade que teria, né, de envolver o consumidor nesse conjunto aí de Smart Cities. Eu queria complementar, Petrônio, lembrando que em alguns setores, essencialmente os monopolistas, a inovação vem de fora. Eu queria retornar a esse ponto, né? E no setor elétrico, sobretudo, certamente haverá pressões externas para mais digitalização, para mais automação, isso é certo. Então, vamos lembrar agora, recentemente, aí ainda no caso da pandemia, né, que eu sei que há uma discussão ética a respeito, etc., mas o monitoramento dos celulares permite aos governantes identificar o grau de isolamento que a sociedade está praticando, né? Esse é o lado bom da coisa. Não vou entrar aqui na discussão se é ruim que o indivíduo seja monitorado, isso é uma outra discussão, mas as aplicações, eu acho que elas vão surgir na medida da necessidade e certamente os clientes se engajarão na medida em que eles perceberem valor nessas novas aplicações. Então, cabe a nós, o cliente, ele acho que vale uma máxima aí, lá no início da qualidade total, se dizia que o cliente é o rei, o que o cliente queria tinha que ser atendido. E isso continua válido, é claro, mas adicionou-se o fato de que o cliente não sabe exatamente o que quer, né? É preciso que também se crie e se ofereça novas alternativas e oportunidades ao cliente. Então, veja, por exemplo, vou citar o Isso caso aí era a máxima do Steve Jobs, né? Exatamente, né? Veja o caso aí dos transportes por aplicativo, né? Se perguntasse aos clientes há 10 anos atrás se eles queriam transporte por aplicativo, provavelmente a resposta seria não, né? Não precisa, eu já tenho as minhas soluções de transporte. Se perguntasse a um cliente há 10 anos atrás se ele gostaria de ter um sistema de vídeo sob demanda, tipo Netflix, provavelmente ele ia dizer que já estava satisfeito
com a possibilidade de procurar uma locadora e alugar uma fita VHS. Então, eu acho que os clientes vão se engajar nas Smart Cities na medida em que eles tiverem ofertas por novos serviços e perceberem valor nesses novos serviços. Então, vamos para uma última pergunta aqui. Como anda a mudança de cultura nas concessionárias para que a transformação digital avance no ritmo necessário? Essa é uma pergunta boa. Como eu falei aqui muito de dados, data-driven, etc., né? A maior dificuldade que se tem dentro das concessionárias é quebrar os silos de dados, né? Você tem ali dados, tem muitos dados, mas cada um separado em determinados silos. O dado do SCADA está no SCADA, na operação, o dado da gestão de ativos está em outra área. E você tem donos dos dados, tem ciúmes, né, dos filhos, os donos dos dados. Então, mudar a cultura de que o dado realmente é um ativo importante da corporação é um primeiro ponto aí a ser conseguido. Porque hoje a maior dificuldade é você quebrar esses silos internos que existem nas concessionárias de energia. Petrônio, nada a acrescentar. Exatamente isso. Então, passa para o próximo aí, Petrônio, por favor. A gente só lembra que eu tenho mais umas 5 a 7 perguntas aqui. A gente vai responder todas as perguntas e enviar ao longo da semana por e-mail para todo mundo que participou. A gente agradece a participação de todos. Fica aqui o contato do Petrônio e do Alexandre. O QR Code é o LinkedIn dos dois. Estamos à disposição aí para conversar, entender melhor o problema das concessionárias e estender essa discussão além aqui do webinar. Então, também no próximo, Petrônio, por favor. Eu gostaria também de agradecer a todos a presença e reafirmar que estamos à disposição aí para qualquer contato, via e-mail, via LinkedIn, da forma que for melhor. Sim. Também quer falar, Alexandre? Obrigado a todos. Bom dia. Então, aí também fica o LinkedIn da Concert para você acompanhar as nossas novidades. E vamos juntos aí promover esse debate, a inovação e agilidade aí no mundo das concessionárias. Obrigada e bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.